Oi, tudo bem com você? O assunto de hoje ele é bem polêmico. Eu realmente gostaria que você parasse aqui, prestasse atenção, para você poder absorver todas as camadas, né, do que a gente vai falar aqui hoje, poder refletir e principalmente poder analisar o que precisa ser renovado, mudado de lugar. E o assunto de hoje é sobre perdão, tá? Esse era meu plano, ter sentado, feito um texto, ter colocado todos os motivos do porquê você deve perdoar, ter linkado, né? De repente colocado algumas histórias de superação, mas eu decidi que eu não vou fazer nada disso, porque eu gostaria que esse vídeo de fato ele fosse intuitivo e, acima de tudo isso, eu quero passar a minha experiência pessoal, que foi o que eu aprendi, que foi o que eu consegui, que foi o que eu vivenciei e principalmente o que mudou na minha vida depois que eu tomei a decisão de perdoar. Como vocês sabem, né, eu sempre vou estar falando, né, a respeito de Jesus. Este canal é um canal cristocêntrico, né? Então, eu, sem sombra de dúvidas, realmente acredito que tudo que a gente precisa para viver tá dentro da Bíblia. É um guia prático para tua vida, desde que você queira ler, meditar e colocar em prática. Porque só você saber a letra fria no papel e não fazer, né, ou não repensar as suas atitudes não vai mudar em nada no seu dia a dia. Então, depois desta breve reflexão, eu quero expor aqui alguns versículos, né, que tem tudo a ver com esse assunto. E se não fosse importante, eu acho que Deus não falaria tantas vezes, né, através dos seus discípulos, através do seu evangelho, ele não falaria tantas vezes a respeito do perdão. Então, vamos lá. Em Mateus 3:8 está escrito assim: produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus também pode suscitar filhos a Abraão. Em Mateus 6,12 diz também: Jesus ensina na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, aos que nos tenham ofendido, né? Em outras traduções. Em Mateus 6,14 também diz: porque se perdoardes aos homens e suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Aí em Mateus também, 18 ao 21, Mateus 18, versículo 21. Pedro pergunta: quantas vezes devo perdoar? E Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, enfatizando a infinidade do perdão. Então, assim, todos estes versículos, eles mostram a importância do arrependimento genuíno e evidencia a necessidade da gente perdoar, né? Porque é isso que Deus espera de nós. Gente, eu sei que é muito delicado esse assunto. Eu sei que é bem difícil a gente se colocar, né? De repente tem situações na nossa vida que a gente olha e a gente pensa: eu não preciso passar por isso novamente. Eu não vou perdoar. Eu não sinto vontade de perdoar. E isso é muito prejudicial. Você sabe, se você olhar para uma relação familiar que tá totalmente destruída porque você não liberou o perdão, se você olhar para um trauma que você não liberou o perdão, se você olhar para uma atitude sua onde você não libera o perdão, a gente acaba ficando acorrentado. Essas são situações em que a gente acaba ficando acorrentado. Ai, Senhor, me ajuda, Pai. Eu falei aqui ontem no vídeo sobre as coisas que eu não me permito fazer. Inclusive, se você não viu esse vídeo, você volta, você dá uma olhada nesse vídeo, vê os outros vídeos do canal, né? Porque a gente sempre vai estar buscando a nossa evolução, o nosso crescimento pessoal, a nossa mudança de pensamento, a nossa mudança da mente, a nossa mudança do nosso coração. Porque
O único caminho é o bem. O único caminho é fazer o bem. O único caminho que existe é você ser bom. É você ser bom pra tua comunidade, é você ser bom pra tua família, é você bom para você, é você ser bom pra você mesmo. A gente só tem lucro com a bondade. Até porque a gente colhe o que a gente planta. Então, não tem como você plantar maldade e você colher bondade. A conta, ela é muito simples. Mas o ponto é, quando a gente está aprisionado em traumas, mentiras, frustrações, raiva, mágoa, tudo que mantém a nossa energia baixa, a gente, infelizmente, está acorrentado. Você se acorrenta a esse sentimento, você se acorrenta a essas dores, você trava a sua vida, você trava as bênçãos e principalmente, como você quer ser abençoado, como que você quer ser perdoado se você não libera o perdão. O perdão, ele mudou a minha vida, o perdão, ele de fato mudou a minha história. O perdão foi algo que mudou a minha forma de enxergar situações, as pessoas. Eu tive um chamado de Deus. Na verdade, eu estar nesse canal é um chamado de Deus. Eu estar falando com vocês é um chamado de Deus. Porque eu sou chamada pra falar sobre isso. Eu não quero falar de coisas que eu não vivi, eu quero falar de coisas que eu vivi. Eu vou sentar aqui e vou falar de coisas que eu vivi. Vou falar do que aconteceu na minha vida. Porque antes eu falar pra você do que eu passei, do que eu fiz, e eu sei que dá resultado se você fizer, do que eu ficar falando de coisas que alguém me disse ou aconteceu na vida de terceiros, mas eu nem sei como é que é o sentimento. E eu posso falar com propriedade de que desde que eu decidi, não senti, eu decidi perdoar, a minha vida mudou. A minha vida mudou. E não foi fácil decidir perdoar. Não foi gostoso. Foi um processo cheio de lágrimas, cheio de tristeza, cheio de frustração, indignação. Foi doloroso, foi sofrido, foi difícil. Foi difícil pra caramba eu decidi perdoar, mas eu decidi perdoar. Eu entendi que eu precisava liberar o perdão. Eu entendi que não era apenas sobre a pessoa, que era sobre mim. Eu entendi que eu precisava fechar este ciclo da minha vida para que as coisas começassem a acontecer se eu quisesse mudança. Se eu quisesse que coisas boas acontecessem na minha vida, eu precisaria plantar coisas boas. Então, não foi um processo simples, não foi mesmo um processo simples. Não foi do dia pra noite. Primeiramente, eu comecei a ter um quebrantamento. Eu comecei a sonhar também, perdoando as pessoas que me magoaram. E eu fui muito magoada. Eu fui muito magoada. Eu comecei a lutar. Não é nem com sentimento, né? Eu comecei a lutar com essas visões, esses sonhos, esses chamados, essa urgência que algo dentro de mim clamava pelo perdão e eu comecei a lutar com isso. Ao mesmo tempo que eu pensava, eu vou perdoar, eu pensava, algo, era assim, gente, algo vinha na minha cabeça, e eu realmente acredito que é o Espírito Santo, tipo, me dava umas dicas assim, tipo, nossa, você precisa perdoar, olha pra aquela situação, nossa, perdoa, mas era algo muito sublime, era algo muito tranquilo, era algo muito puro. E ao mesmo tempo vinha outra voz, né, que eu já acho que é uma coisa bem maligna, e você sabe porque você, infelizmente, a gente luta, né, com essas coisas dentro de nós, que é o bem e o mal, e vinha outro sentimento, outra sensação, outra falácia na minha mente, falava assim, não, você não tem que perdoar, tá maluca? Vai perdoar uma coisa dessa? Aquela humilhação? Te abandonou. Isso não se faz. Isso não tá correto. Quem ama não faz uma coisa dessa. Porque você não pode olhar pra essa situação e simplesmente aceitar esse tipo de coisa. Porque você precisa realmente seguir em frente, mas você não tem que remexer nessa situação. Eram os pensamentos assim que eu tinha. E, contrapartida,
esse outro sentimento de perdão, essa outra... Não é um sentimento, é que tá super errado eu ficar falando que é um sentimento, porque não é um sentimento. Mas é que eu não tenho como colocar, porque era um quebrantamento, era algo que me vinha, assim, e eu comecei a questionar aquilo. Eu falava, por que eu tô pensando tanto sobre perdão? Por que eu ando tendo esses sonhos? Por que eu ando chorando por isso? Por que as coisas estão sendo como elas estão sendo? Que coisa estranha. Até que um dia eu acordei e era como se Deus estivesse gritando dentro de mim e eu precisava perdoar. Deus precisava. Na verdade, Deus queria que eu realmente me posicionasse. A primeira pessoa que eu perdoei foi meu pai. E não foi fácil. No momento, na hora, não foi fácil. Não foi fácil eu chegar até ele, eu falar pra ele, a gente conversar, não foi fácil. Mas aconteceu uma coisa extraordinária. Enquanto a gente estava conversando e meu coração estava aberto e eu disse que perdoava e eu nomeei o que eu estava perdoando, ele também me pediu perdão. Ele também me pediu perdão e a gente se perdoou e foi lindo. Depois, né? Depois foi maravilhoso. E não foi lindo porque a gente agora anda junto de mão dada e se fala todo dia. Até porque isso não acontece. Foi lindo porque eu tirei esse peso de mim. Foi lindo porque não era sobre ele, era sobre mim. Eu precisava perdoar. Perdoar tudo que eu passei, tudo que eu vivi, toda a mágoa que eu senti, toda a dor que eu senti. Eu precisava perdoar. Então, assim, foi lindo depois porque eu consegui perdoar. A outra pessoa que eu perdoei foi minha mãe. E eu também precisava muito perdoar. Inclusive, foi muito mais difícil perdoar minha mãe do que perdoar o meu pai. Gente, eu passei por coisas... Eu tô falando aqui com vocês rindo e hahaha e falando da vida e... Enfim. Tentando, né, ser uma pessoa melhor. E fazendo ações para que isso aconteça. Porém, eu não tive uma vida fácil, assim como eu acho que vocês também não tiveram uma vida fácil. Assim como cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem sua dor, cada pessoa tem seus motivos. Mas a minha mãe foi muito mais difícil de perdoar do que meu pai. Porém, eu falei, eu já comecei e eu vou até o final. E eu perdoei também. Eu perdoei. Perdoar não quer dizer que você vai permitir que as pessoas façam, que elas te magoem, né, novamente. Mas você realmente não é nem colocar uma pedra em cima. Parece que zera. É um sentimento que zera tudo que você viveu, tudo que você sofreu. É você, de fato, ressignificar a dor que você teve. Porque eu não tô querendo invalidar o que você sentiu, eu não tô invalidando o que eu senti também. Porque, infelizmente, a gente só guarda mágoas, né? E a gente se ressente com pessoas que a gente confia, que a gente ama, pessoas... Porque se uma pessoa da rua lá, que você não conhece, um colega de trabalho te pirraçou e você nunca mais vai ver essa pessoa na sua vida, dane-se, entendeu? Dane-se. Você vai ficar com raiva na hora, mas depois passa, você não vai ter mágoa. A gente é magoado pelos nossos parceiros, a gente é magoado, né, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos. São essas pessoas que infelizmente acabam nos magoando, são essas pessoas que acabam nos causando traumas, são essas pessoas né, quanto mais próximo, maior o ressentimento, maior a dor. E é isso que eu quero que você entenda, que não faz sentido você ficar nutrindo dentro de você. Não faz o mínimo sentido você nutrir esse tipo de sentimento em você. Porque, no fim das contas, o mais prejudicado é você. A pessoa que sofre é você. E o perdão, ele tem um poder incrível. Porque quando você libera, correntes são quebradas na tua vida. Algemas espirituais, elas têm que, de fato, ser desfeitas, encerradas.
você se liberta. O perdão, ele é uma chave muito, muito poderosa. Se você quer que a sua vida mude, comece perdoando. Se você quer que a sua vida tenha mais alegria e felicidade, perdoe aqueles que te ofenderam, perdoe quem te magoou. Porque, no fim das contas, isso não é sobre a pessoa, isso não é sobre a pessoa que te magoou. Isso é sobre você se libertar desse sentimento que te aprisionou, desse ressentimento, dessa tristeza. É você, de fato, falar pro espiritual, você e falar pra você mesmo, cara. Você falar assim, ó, isso não faz parte de mim. Isso não sou eu. Eu não vou carregar esse peso comigo. Então, assim, você acaba soltando bagagens que não te fazem bem, que são tóxicas, que te machucam, que te magoam. E quando você faz isso, você acaba dando espaço para que coisas novas possam acontecer, para que coisas novas possam chegar, para que frutos novos e bons eles possam florescer na tua vida. Então, assim, se você precisa resolver essa questão de perdão, faça. Mas faça depressa. Faça depressa. Porque da mesma forma que você gostaria de ser perdoado e você quer ser perdoado por Deus, por que que você acha que um irmão seu, que um pai e uma mãe, ele é menos merecedor? E o que que você acha que você tem de tão superior assim que você não pode perdoar quem te magoou? Ah, porque eu não perdoo. Por quê? Por que isso? Perdoe. Se permita. Deixa Deus agir na tua vida. Repreende esse demônio de tristeza, de cansaço, esse espírito imundo que aprisiona os seus sentimentos, que quer mandar no teu eu, que acha que tem domínio sobre você. Repreenda, fala: eu decidi perdoar. Eu decido me libertar dessa amarra. Eu decido me libertar desse peso. Eu decido viver uma vida nova. Eu decido ter felicidade na minha história. Eu decido receber as graças do Deus eterno. Eu decido ser melhor hoje. Eu decido viver uma vida leve. Eu decido ser abençoado. Eu decido ser redimido. Não é esquecer, mas você vai ressignificar essa dor que você sentiu, porque isso não é você. Isso é um sentimento que já passou. Você não precisa deixar que essa tristeza molde a tua vida, molde o teu dia, molde o teu futuro. Você não precisa viver refém desse sentimento terrível que não vai te levar para lugar nenhum e nem bem tá te fazendo. Então, assim, decida ser melhor, decida mudar, decida. Não tô brava, eu só estou indignada porque eu vejo como isso é poderoso, como isso é grande e como basta somente a gente ter uma atitude. E a gente não tendo essa atitude, a gente acaba acabando com a nossa vida, a gente acaba fazendo umas paradas, vivendo um sentimento, um sofrimento repetitivo, num loop de tristeza que não tem necessidade. Então, assim, decida ser melhor pra você. Decida mudar a sua vida. Decida viver o que Deus tem no teu dia. Decida você escolhe os seus pensamentos. Você determina o que vai ser do seu dia. Você que tá fazendo tudo isso. Não, a vida não é justa, mas você vai fazer o quê? Você vai ficar chorando e reclamando? Que vibe terrível tem essas pessoas que toda vez que a gente vai conversar com a pessoa, oi, tudo bem? E você só perguntou, né, de repente por, sei lá, oi, tudo bem, né? Educação. É aquele código social de etiqueta que a gente precisa. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. E a pessoa sempre. Ai, com certeza você conhece uma pessoa assim. A pessoa sempre tá. Ai, nossa, não, hoje não tá nada bem. Ai, hoje, meu Deus do céu, ai, que dia difícil. Ai, que sofrimento. Ai, não sei o que lá, que tristeza. Quem quer estar perto? Você não quer nem ouvir mais. Se é uma coisa que a pessoa vem e te conta, e porque todo mundo tem problema, e às vezes a pessoa quer desabafar, ok, cara, escuta, seja, né, uma pessoa melhor, seja uma pessoa que tá ali realmente pra ouvir. Não pra fingir que tá ouvindo, uma pessoa que tá ali pra ouvir, né, um ombro amigo, um braço amigo, enfim. Mas vocês sabem do que eu tô falando. É o tipo de pessoa que sempre tá mal. É, e esse tipo de pessoa, pode reparar, a vida dela é a vida dela é bem esbagaçada. Ela normalmente tem uma vida triste de fato, ela tem bastante dificuldade na vida, ela tem bastante dificuldade nos dias.
é uma pessoa que precisa de ajuda. Só que e as pessoas, elas também acostumam a viver, né, nesse sofrimento. Elas acham que a vida é esse sofrimento. Quando você oferece, de repente, uma ajuda, e eu não tô falando de grande ajuda, não. Um trabalho, uma oração, vamos pra igreja comigo, qualquer coisa que seja. Ah, eu não posso. Ah, eu não vou estar querendo. A pessoa, ela quer reclamar. Ela tá escrava daquele espírito. Ela tá escrava da mente dela. A mente derrotada. Então não tem uma mente derrotada. Repreenda essa mente derrotada. Se você for pensar algo ruim sobre você, já repreenda. Fala, não, dá repreendido em nome de Jesus. Repreenda essa mente ruim. Repreenda o pensamento ruim. Repreenda aquilo que não te faz bem. Quem dita como vai ser seu dia é você. Você tem a opção de ter um dia bom ou de ter um dia ruim. Você tem a opção de perdoar ou não perdoar. O teu pensamento, ele vai moldar o teu dia. A tua decisão vai moldar a tua vida, vai mudar os teus planos, vai moldar. Você escolhe o que você quer sentir. Você escolhe o que você quer viver. Então você não precisa escolher viver ressentido. Você não precisa escolher viver com estes traumas. Eles não vão ser apagados, mas eles podem ser ressignificados, entendeu? Então, escolha ressignificar a tua vida. Eu tive minha história, portas abertas, dinheiro entrando, paz interior. A amabilidade em mim cresceu de uma forma extraordinária depois que eu decidi perdoar. Então, assim, decida perdoar, porque a sua vida vai mudar quando você decidir perdoar. Eu garanto pra você que a sua vida vai mudar quando você decidir perdoar. Eu garanto. Se você perdoar e a sua vida não mudar, sua mente não mudar, você não se sentir leve, você pode voltar aqui. E você pode... Nossa, sei lá, cara. Sei lá, pode me chamar e falar pessoalmente comigo. Pode expor o que você quiser. Pode escrever o maior texto nesse YouTube aqui. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Não tem como a sua vida não mudar. Eu garanto pra você que a sua vida vai mudar. Deixa Deus transformar teu coração. Deixa Deus transformar tua mente. Deixa Deus transformar tua história. Deixa Deus agir onde Ele quer agir. Deixa Ele curar o que Ele quer curar. Deixa Ele curar. Tira essa atadura de sofrimento de você. Deixa Deus te curar. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Deixa Deus te moldar a forma que Ele quer te moldar. Renuncia esse demônio de tristeza, de raiva, de mágoa, de sofrimento. Renuncia esse sentimento terrível. Tira essa amarra da tua vida. Sai dessa prisão sentimental, espiritual, mental. Saia disso. Permita. Gente, eu acho que não tem outra forma de terminar esse vídeo. Eu acho que eu preciso realmente fazer uma oração. Eu sou uma pessoa de oração. Eu só não quero que a gente fique... A minha filha sempre fala, ela fala assim, ó, eu vou orar pra você, eu vou orar por você, mas você tem que entender que você tem que fazer a sua parte também. Não adianta só eu orar por você, não. Você também precisa orar por você. E essa é uma frase que ela sempre fala, porque eu sempre falo pra ela. Mas eu tô repetindo aqui o que a gente sempre fala aqui em casa. Eu vou orar, mas eu espero que você também ore, tá bom? Jesus Santo e querido, entra na casa dessa pessoa, muda a vida dessa pessoa, muda a história dela, que o sentimento dela seja renovado, que a tua graça, que é boa, perfeita e sublime, ela continue se fazendo presente neste ambiente, Jesus. Transforma a mente, Senhor. Muda tudo de lugar, traz a lembrança ao que precisa, Senhor, ser perdoado, que precisa ser limpo, que precisa ser curado. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é grande, que tudo o Senhor pode. Nós queremos estar centrados na tua vontade, nós queremos estar, Senhor, corretos, assim que o Senhor olhar para nós, que o Senhor possa nos trazer, Senhor, para perto de ti, que nós sejamos limpos, que nós sejamos lavados, que nós sejamos redimidos daquilo que necessita ser redimido, que a gente possa colaborar, Senhor, nesse processo, que a tua mão ela seja sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos. Traz, Senhor, a lembrança o que precisa ser curado. Traz a lembrança o que precisa ser perdoado. Planta essa semente no coração deste filho, desta filha. Vem fazendo a tua boa e perfeita obra, pois nós sabemos, Senhor, que o teu amor é sobre nós e nós precisamos perdoar para que sejamos perdoados, Jesus. Deus,
Nós contamos contigo, Senhor, pois não somos nada sem a tua presença, sem a tua misericórdia, sem a tua graça, sem a tua mão forte sobre nós. Esconde-nos atrás das tuas asas, Senhor, e fala ao nosso coração, vem quebrando essas correntes, essas amarras de Satanás, vem derrubando por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço agora, Pai, por cada pessoa aqui, Senhor. Eu peço agora, Senhor, pela minha vida, pela vida deste filho, desta filha, Pai. Eu peço em nome de Jesus, que seja a tua mão poderosa, que seja o teu agir, Espírito Santo. Amém. É isso, gente. Ó, um beijo. Assista os próximos vídeos. Eu agradeço você ter ficado aqui comigo. Eu agradeço a tua audiência, tá bom? Um beijo. Tchau.